Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Tá ligado. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. E a partir deste momento, então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Mais uma vez, lembrando a necessidade de, através da introspecção, através da atenção centrada ao tema, podermos, assim, dedicar esses breves minutos a nós mesmos, para a nossa reflexão, acima de tudo. E desta forma, vamos passar os recados da casa, como é de costume, lembrar aqueles que já sabem e aqueles que estão aqui pela primeira vez, né? Para quem chega pela primeira vez à casa, informamos que temos palestras todos os dias, com exceção das sextas-feiras. E o cronograma se encontra no quadro à frente na entrada. Sexta-feira, às 19h30, temos um trabalho de grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. O objetivo é levar um apoio aos familiares e àquele que passa pela dependência química. Nós temos aí também o curso básico da doutrina espírita, primeiro ano, e as inscrições ainda continuam abertas. Procurar o dirigente da casa para passar pelo plantão e ver a necessidade do curso, né? E assim temos trabalhos sociais, que são 2. Distribuição de cestas básicas a cada segundo sábado de cada mês. E a entrega de lanches aos moradores de rua, que se faz todos os sábados a partir das 18 horas, tendo como ponto de encontro aqui na casa, e a partir daí faça a distribuição nas imediações das estações do metrô. Santana ou Carandiru. E assim, aos internautas, e vamos lembrá-los, né, que estamos recebendo as perguntas ao vivo, pertinente ao tema que é tratado na tarde. E desta forma, também solicitamos que desliguem os celulares ou deixem no vibracal, para que não sejam atrapalhados e não atrapalhem, né, a palestra. E assim vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, apenas um costume, né, para focarmos a nossa atenção. E lembrar que, através da nossa interiorização, através da nossa introspecção, conseguimos que nosso pensamento, nosso sentimento, dirija-se para o mais alto, para o mais elevado, que para nós representa a figura de Deus, de Jesus, os benfeitores espirituais, e ligados a eles, através dessa elevação de sentimento, de pensamento, solicitamos que nos envolva na sua paz, no seu amor, que a sua luz caia sobre nós em forma de gotículas de flores policromas. E esses eflúvios que nos envolvem a todos, habitantes do mundo espiritual, habitantes do mundo material, somos tocados nas nossas fibras mais sutis, despertando-nos a vontade de progredir, de servir cada vez mais, de amar, de respeitar. E rogamos a proteção de Deus através dos benfeitores espirituais. Rogamos a assistência espiritual aos irmãos que aqui vêm nessa tarde. E assim juntos nesse ideal, pedimos que as benesses desse nosso encontro possam ser também dirigidas, direcionadas àqueles irmãos mais carentes e mais necessitados. E durante a vibração, que possamos lembrar aqueles entes queridos ou aqueles entes que pedimos para eles vibrações de paz, amor e reconforto. E desta forma, vamos assim envolver a nossa irmã Renata através da palestra, para que ela possa ser feliz no tema, estar com os ouvidos espirituais atentos, que o plano maior sempre tem uma orientação que serve a cada um de nós. Que assim seja, pedimos a permissão de Deus para poder seguir adiante. O tema está no livro Iluminação Interior. O tema é Predominância do Egoísmo. É um tema bastante importante para a nossa reflexão. Eu acho que eu vou dar uma ajustada. Acho que tá bom. Será que dá para pegar? Aí, tá bom, tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, para a gente
discutir um pouquinho a respeito de um assunto tão importante, né? Eu costumo dizer que não chega a ser uma palestra, é uma conversa, viu, gente? Aí no final todo mundo participa com perguntas, tá? O título é Predominância do Egoísmo. E o que eu achei interessante no texto é que a Joana de Ângeles, né, ela fez uma associação do egoísmo com a amizade. Então, a parte assim que nós vamos ver na decorrência, né, do tema é justamente esses pontos fracos, né, que nos acometem às vezes, assim, nos afligem por conta de atitudes, ações egoístas de outras pessoas para conosco, né? Então eles começam dizendo o seguinte: olha, nos teus relacionamentos, no círculo social, pede para a gente não se iludir com as aparências, porque muitas vezes cordialidade, gentileza, sorrisos, né, de algumas pessoas nem sempre são legítimos. Às vezes são artifícios, são habilidades para que eles consigam nos conquistar como amigos, né? Então, às vezes, nós precisamos tomar cuidado e ter sabedoria para conseguir saber quem são os verdadeiros amigos, quem são as pessoas que estão se aproximando de nós com sinceridade verdadeira, né? Porque, às vezes, nós damos valor a determinadas coisas e desvalorizamos outras, né? Tem um velho ditado que fala, né, cobrir um santo para descobre um santo para cobrir outro, né? Então, esse tipo de erro que nós não podemos nos deixar induzir por eles, né? Nós temos que, assim, tentar verificar quem são aqueles que nos rodeiam e que realmente são os nossos verdadeiros amigos, que realmente estão aqui para querer nos ajudar, com o intuito de nos ajudar, de fazer com que a nossa evolução aconteça de uma forma mais sutil, mais amena. Aí depois eles continuam assim: ainda predomina na natureza humana o egoísmo. As pessoas com quem hoje, né, nós mantemos uma convivência saudável, que às vezes nos alegram com demonstrações de amizade sinceras, tal, quando elas têm o objetivo delas não alcançado, as suas exigências não são atendidas, aí elas vão se voltar contra a gente, vão dar as costas para nós, né? Vão fazer censuras a algumas atitudes nossas. Então, essas pessoas eram nossos amigos verdadeiros? Não eram. Estavam próximos a nós por puro interesse, né? Estavam tirando proveito de alguma situação. Então, nós temos que fazer eu quero fazer um parênteses aqui para lembrar o seguinte: as pessoas mais próximas a nós, em primeiro lugar, somos nós mesmos, né? Então, eu sou o próximo mais próximo a mim, sou eu mesmo. Então, eu tenho que me entender comigo, em primeiro lugar. Depois, nós temos que ver as pessoas mais próximas são aquelas que estão dentro do nosso lar. Então, a nossa prova maior começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. As famílias, as instituições familiares, elas não são formadas por acaso. Os amigos, nós escolhemos, né? A parentela consanguínea, a gente brinca falando assim: ah, mas eu não escolhi nascer nessa família. Claro que escolheu. Todos nós escolhemos. Então, nós temos o poder de escolha sempre, né, gente? Quer seja com o círculo de amigos ou na família, nós sempre temos o poder da escolha, sim. Só que nós, às vezes, esquecemos. E aí usamos aquela velha frase, né? Para o mundo que eu quero descer, eu não quero brincar mais, né? E não dá para ser assim. Então, se fosse fácil, nós não estaríamos nesse planeta, tentando evoluir, não é verdade? Então, se esses desajustes não fossem verdadeiros, não tivessem que ser reparados, não teria propósito nós nascermos na família A, B, C ou D, né, gente? E todo mundo tem alguém para contar da família, né? Ah, mas fulano é a ovelha negra da família. Não, não é a ovelha negra, ele é a oportunidade de todo mundo conseguir desenvolver, evoluir através dele, né, às vezes, não é verdade? Aí, continuando aqui, eles falam assim no texto: amigos que partilhavam a tua mesa, que conviviam no teu lar, porque não lhe destes aos caprichos ou às atitudes pouco louváveis, reagem atirando-te pedras e dirigindo-te acusações intérminas. Então, o que acontece aqui? Mais uma vez, é um parágrafo falando a respeito daquela amizade que não é verdadeira. Porque o verdadeiro amigo, aquele que gosta de você de graça, né, gratuitamente, sem precisar de nada em troca,
ele vai entender as suas falhas, ele vai entender as suas mazelas, ele vai entender o seu mau humor, a sua falta de ânimo, né? E às vezes está ali pronto para te ajudar. Não é aquele que no primeiro momento que você falou assim, não, hoje eu não posso, te vira as costas. Né? Então não pode ser assim. Uma amizade verdadeira, um convívio, né, verdadeiro, ele não pode acontecer de se dar desta forma, né, gente? E outra coisa, ninguém pode cobrar nada de ninguém. Porque aquilo que eu disse, a amizade verdadeira, o amor verdadeiro, ele tem que ser gratuito, ele não pode ser cobrado, nós não podemos esperar nada em troca, né? É a mesma coisa que nós falamos a respeito da caridade, né? Quando a gente faz caridade, nós podemos sair aos quatro ventos cantando bola, né? Ai, a garganta, eu fiz, eu ajudei. Não, gente, no Evangelho não tá, que não é nem para a mão esquerda saber o que a direita fez. Então, por que eu tenho que ficar falando? É lógico que, às vezes, muitas ações são ditas, não por vontade de aparecer, não é isso. Às vezes, num comentário, né? Não, eu fiz, como o Rudai convidou todo mundo a ajudar, auxiliar na distribuição do lanche. Aí você comentar com alguém, não, aos sábados eu vou lá na Casa do Caminho, eu vou ajudar a distribuir os lanches, tal. Isso daí não é contar vantagem, né? Você está dizendo... como você está agindo, a participação que você faz. As grandes pessoas que nós vemos aí na mídia, muitas delas fazem ações nobres, ajudam muitas pessoas, gente. E nós não temos conhecimento, porque elas não querem aparecer. Elas já têm esse discernimento e não querem que as pessoas fiquem sabendo, porque a intenção não é essa. Nós sabemos que a prova do dinheiro, a prova da riqueza, é a mais difícil que tem aqui no planeta Terra, né, gente? Porque, assim, você ter bastante abastança, né, não ter dificuldade financeira nenhuma, significa que você precisa ajudar seu próximo. Né? É quase que uma obrigação você ajudar. Então, felizes daqueles que têm esse poder aquisitivo nas mãos e que conseguem fazer obras pelas pessoas, ajudarem as pessoas. Às vezes a obra não é nem grandiosa, não atinge lá 500 mil pessoas, nada disso. Mas às vezes alguém que está numa aflição danada, um amigo, né, que passa por dificuldades, e um outro ser que possa ajudar, consegue ajudar, já não está valendo, gente? É claro. Se cada um fizesse a sua parte, né, tudo seria bem melhor. E também, voltando para o nosso... âmbito, assim, a nossa vivência, o nosso dia a dia, mas eu não tenho dinheiro nem para mim, mas o ajudar não requer só dinheiro. A ajuda, a caridade, ela não está relacionada só ao dinheiro, só ao material, né? É lógico que o material, gente, quem está com fome quer pão, né? Mas às vezes as pessoas têm sede, têm fome de outras coisas, têm sede e fome de carinho, têm sede e fome de alguém ouvir o que ela tem para dizer. Então, escute. Né, empreste seus ouvidos para a pessoa, ajude, aconselhe. Tente colocar uma pessoa no caminho correto se você está vendo a pessoa ir para o caminho errado. Esse alerta que a gente consegue dar para as pessoas, num primeiro momento pode não soar bem, né? Porque as pessoas acham que você está querendo interferir. Quem é fulano para se meter na minha vida? Mas não, se você tiver cautela, falar com jeitinho, as coisas vão entrando nos eixos e é uma forma de você fazer caridade, sim, tá? Aí, gente, eles dizem assim, olha, para a gente firmar, né, propósitos de amizades com companheiros, nos mantendo assim serenos, sem explosões de alegria, né, para a gente ser cauteloso naquilo que a gente fala, gentil nas ações, coerente no comportamento. Então, o entusiasmo desmedido, desnecessário, às vezes atrapalha. Sabe por quê? Quando nós temos um envolvimento verdadeiro com alguém, quer seja de amizade ou um relacionamento, né, entre casais, tudo isso, gente, pode despertar nos outros uma certa inveja. E a inveja não é um sentimento bacana, porque a inveja ela tem o pezinho lá no egoísmo. Né? Por que você tem inveja de alguém? Porque você é egoísta e quer aquela coisa que a pessoa tem para você. Né? Então, as pessoas brincam hoje, falam assim, não, mas a minha inveja é inveja branca. Não tem nada de inveja branca. Se você achou uma coisa bonita, você... então não posso mais elogiar. Gente, mas é batata. Se alguém falar, mas é uma coisa boba. Isso já aconteceu comigo, eu posso comprovar para vocês. Você elogiar uma roupa, nossa, dali a
pouquinho a roupa da pessoa desfiou. Elogiar uma joia, uma bijuteria. Nossa, olha, eu perdi aquele brinco, tão bonito. Aí com você, alguém elogia uma coisa, pimba, deu errado. Isso daí acontece. Não é, assim, coisa que é irreal, que ninguém possa comprovar. Não, isso acontece. Né? Por conta dessas vibrações que nós temos no universo, isso é fato, não tem como. Da mesma forma que o que a gente pede, né, vamos dizer assim, requisita, acontece. Parece que o universo escuta, né? Então, se você pretende a determinadas coisas, você precisa pedir auxílio, pedir ajuda para que aquilo aconteça. Só que nós não devemos nos esquecer do seguinte: quando a gente estiver pedindo algo, primeiro que o tempo, né, não é o mesmo no planeta Terra e na espiritualidade. O nosso tempo é diferente, a contagem do tempo cronológico é diferente. Então, às vezes, você recebeu uma notícia que não, fica tranquila, a tua vida vai ser maravilhosa, vai correr tudo bem, e de repente começam lá, né, os atropelos da vida. E dá-lhe coisa em você, e acontece uma coisa, e acontece outra. Aí você para pensar e fala, meu Deus, mas não me falaram que ia ser tudo bem, né, que ia dar tudo certo. Mas calma, olha um pouquinho para trás e veja o que poderia estar realmente dando de errado. Às vezes a gente passa por uma dificuldade e esquece de ver que poderia ser muito pior, né? Não dá para a gente ficar assim, pré-julgando as coisas e nem tampouco achando que os nossos problemas são os maiores do mundo, gente. As pessoas têm coisas muito pior do que o que a gente passa. Porque prova todo mundo aqui tem, ninguém está aqui a passeio. Todos nós temos alguma coisa para cumprir. Tem gente que tem a missão de ficar lá, então ele é o quê? A bolinha do jogo de tênis. É aquele que é jogado de um lado para o outro. Mas não é uma função? Lógico que é. Sem a bolinha tem jogo de tênis? Não tem. Então a gente precisa começar a entender o que a vida está nos oferecendo. Ah, ela te deu um limão? Vamos fazer uma limonada. Que delícia um suco de limão, né, gente? Mas vai chupar o limão sozinho, sem nada? Não dá, é azedo. Só mulher grávida, né, que tem uns desejos doidos, consegue fazer isso. Mas a gente, assim, né, no dia a dia não dá, não. Depois, continuando aqui, o texto nos fala o seguinte: enquanto a convivência é amistosa, tudo segue bem. Até o momento que tem uma ruptura de confiança, de choque de opiniões, né, que tem choque de opiniões, e aí vão dar lugar às lamentações injustificáveis. Aqueles que eram confidentes, né, uns dos outros, agora se arrependem amargamente do que disseram, receando que aquilo que foi dito não vai mais ficar em sigilo, né, em segredo. Então, isso vem elucidar bastante o que acontece com as amizades, né? Se tem uma amizade que de repente é rompida, a primeira coisa que uma parte ou outra vai fazer é querer denegrir a imagem do outro. E faz isso como? Jogando no ventilador tudo que sabe sobre a pessoa. Então aí vai falar um monte de coisas erradas. Quer dizer, se alguém te confessou aquilo em sigilo, pediu para você, olha, não conta nada, né? A gente vê até em propaganda da televisão. Eu vou te contar um segredo, e de repente a senhorinha está lá falando para todo mundo. Então, gente, isso não é prova de amizade, prova de amor verdadeiro. Se alguém te contou uma coisa, entra por aqui, para ali, pronto. Para que você vai ficar falando, alimentando uma... Vai virar uma fofoca. Porque você vai começar a alimentar uma coisa e vira telefone sem fio, né? Alguém te fala uma coisa, você fala outra. Quando vê, tomou uma proporção que não tem mais conserto. Então, isso precisa tomar cuidado com esse tipo de atitude. Se fosse você, né, aquele que tivesse revelado as coisas íntimas de alguém, você ficaria corroído pela tristeza e pela insegurança. Porque, gente, as pessoas de bem, quando elas fazem algo que não é bom, ao colocarem a cabecinha lá no travesseiro, a consciência pesa, né? A pessoa que não tem boa índole não está nem aí. Ela fala mal, age mal e dorme bem, que vocês não têm nem noção, né? Agora, aquele que é de bom caráter, de boa índole, quando ele comete um deslize, né, dá uma escorregadela, ele fica se martirizando, aí fica sem dormir, fica com a consciência pesada, até tentar consertar aquilo. Então, quem está nessa posição, ainda pode se dar por satisfeito, porque tem conserto ainda, né? Aí, continuando aqui, diz o seguinte, que a melhor atitude é a atitude preventiva.
Então, a gente deve evitar comprometimentos futuros desnecessários. Então, como que eu vou me comprometer com uma situação sem fazer mal para as duas partes? Eu vou entrar nesse esquema da amizade, né, verdadeira, nesses relacionamentos com uma pessoa, com outra, mas sempre com cautela. Eu preciso lembrar que as pessoas não são iguais a mim. Então, se eu tenho bom caráter, se eu tenho compaixão para com as pessoas, eu não tenho que esperar isso do outro. Né? Não é também falar assim, então tem que ficar com o pé atrás. Não, mas a gente precisa confiar desconfiando, porque você não sabe do que a outra pessoa é capaz. Então nós temos que ter essa cautela, não é desconfiança, é uma cautela. Nós temos que saber que estamos pisando em ovos, né? A revelação espírita explica com lucidez a razão de ser dos acontecimentos que aturdem, né? Quer dizer, que atordoam e infelicitam, que deixam a gente tristes, né? O Evangelho de Jesus nos equipa para que a gente consiga obter êxito nessa presente encarnação. Então, reencarnando, nós sempre vamos ter um pouquinho de êxito. Então, mesmo que a evolução se dê de uma forma mais vagarosa, né, existem espíritos que vêm dispostos a realmente trabalhar. Não, eu quero saldar essa dívida logo, vamos deixar tudo de lado, eu quero fazer acontecer e pronto. Eu preciso ganhar meus bônus hora, vamos atrás de trabalhar. Outros não, outros vão pegar no tranco, né, da metade da encarnação para frente. Alguns não vão fazer nada, gente, vão passar por aqui e vão ficar com o mesmo crédito, né, no negativo. E vão voltar, né, em outra oportunidade, que vai demorar um pouquinho para conseguir. Mas a evolução, ela acontece, né? Eu acho assim, eu acredito que existam poucos espíritos que tomem essa atitude de não, eu vou deixar essa encarnação de lado, eu vou trabalhar tudo na outra. Ninguém tem esse mérito, eu acho, né? As pessoas acham que não estão tão dispostas a desperdiçar tempo assim, né? Então, às vezes, uma evolução que estava se dando devagarzinho e tal, de repente ela acelera. Agora tem gente que não evolui nada num tempo, e aí lá no finalzinho vai evoluir. Isso acontece muito, né? A gente ouve dizer, quando uma pessoa está para desencarnar e ela tem algumas desavenças com algumas pessoas, então no leito de morte elas chamam as pessoas para pedir um perdão, né? Para se conciliarem. Ali já valeu, né, gente? Só de desencarnar sem aquele peso, sem aquela mágoa, né, sem aquela diferença, já vai ser muito bom. Porque aí aquele que ficou vai conseguir lembrar dessa pessoa, mandar vibrações positivas para onde quer que ela esteja. Então eu acho que já é um grande passo tudo isso que acontece. Depois aqui continuando, nós vamos ver o seguinte. A nossa conduta nos relacionamentos, ela deve acontecer da seguinte maneira: nós precisamos mostrar para as pessoas como nós somos. Então, aqui, qual é o nosso propósito? Olha, eu penso assim, assado, cozido, refogado. Não, o outro não tem que querer mudar o seu modo, a sua maneira de pensar. Os outros precisam se moldar, já que eles querem essa amizade, que eles querem esse envolvimento com você, eles têm que te aceitar do jeito que você é. Agora, se você se mostra não tão seguro, né, não tão verdadeiro, então, lógico que aquele que é seu amigo, que está convivendo com você, vai querer te abrir os olhos, mostrar o outro lado que você possa seguir. Depois, quando alguém se afastar, né, de você, continua da mesma maneira que você é. Não fica comentando as atitudes erradas ou desnecessárias, erradas da outra pessoa, não fica querendo denegrir a imagem do outro, porque aí também você entra no mesmo padrão. Ao invés de se manter neutro, você começa a sair perdendo. Né? Não precisa nem comentar, nossa, você viu fulano? Fulano fez isso comigo, eu não devia nada, por que fez isso? Não precisa esse comentário. Deixa neutro, não fala nada, deixa a coisa acontecer e tudo vai melhorando, né? Segue conforme fazias antes da chegada de quem agora se afastou. Vivias bem sem a presença dessa pessoa, né? Podes continuar em paz após a sua partida. Há pessoas de alto valor moral,
Outras conduzem conflitos muito graves. A tua amizade não deve gerar dependência psicológica em ninguém. Então, mais uma vez dizendo, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua posição, cada um está no lugar que deveria estar, né? Não tem nada errado, gente. Tudo é milimetricamente programado pela providência divina. Então, nada está fora do padrão. Nós é que temos que nos adequar a tudo aquilo, aquelas pessoas do nosso convívio, né? Agora, se esse convívio não está bom, já virou doença, né? É uma obsessão, já estou obcecado pela pessoa, então vamos começar a afastar um pouquinho. As amizades, os relacionamentos, eles não podem ser sufocantes. Mas tem que haver um comprometimento das duas partes, né? Falando na amizade, que o texto fala muito da amizade, se você tem um amigo que é só venha a nós, vosso reino, nada, então cuidado, porque ele quer só para ele, é aquele amigo egoísta. Então não é uma amizade que a gente pode dizer que é verdadeira, desonerada, né, que não quer nada em troca. Não, nós temos que começar a observar aquilo que é bom realmente para a gente. Está me fazendo bem? Se não está fazendo bem, então dá uma afastada. Muitas vezes, é interessante colocar isso. Se a gente observar durante a nossa vida toda, nós vamos ver que os padrões de pessoas que nós convivemos é sempre o mesmo. Por quê, gente? Porque eu atraio as pessoas daquele padrão. Tá? Eu sou o imã, então eu vou atrair as pessoas que eu, no meu ponto de vista, acho que são as melhores. Então não adianta nada, você pode ver no amigo A, no amigo B e no amigo C. Os três têm as mesmas características, porque você atraiu as mesmas coisas. Acontece muito isso quando os casamentos não dão certo, né? E os pares se trocam e vão constituir uma outra família. O marido e a esposa só vão trocar de nome e de aparência física, porque... E às vezes nem aparência física, né, gente? Às vezes o outro companheiro é tão parecido com o anterior que a pessoa fala, nossa, mas você não tinha casado de novo, né? Às vezes não dá nem para diferenciar muito, né? Quem não conhece. Mas por quê? Pelo poder da atração. Então, nós vamos atrair as pessoas que são afins a nós, então, que têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de atitude que eu tinha no outro, né? É muito incrível isso. Tem gente que reclama e fala assim, não, eu não dou sorte. Não dou sorte, eu namoro um, tem um defeito. Namoro o outro, descubro, tem o mesmo defeito. Aí vou namorar o terceiro, tem o mesmo defeito. Quer dizer, nunca parou para pensar que a própria pessoa estava atraindo e escolhendo o mesmo defeito para que ela convivesse com ele. Né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Ter sabedoria, né, gente? A amizade verdadeira, ela acontece mediante um intercâmbio saudável de confiança, auxílios recíprocos, bem-estar, harmonia. Tudo isso para ambos os lados, para ambas as partes. Então, a amizade, ela é recíproca? É, beleza, é verdadeira. Ela causa um bem-estar, ela causa uma harmonia, é um convívio saudável? Então o caminho está certo. Não te permitas esperar que o outro compartilhe das tuas ideias, apoie os teus programas, obedeça às tuas diretrizes. Voltando a dizer, cada um é um ser único, gente. Então ninguém tem que concordar com aquilo que a gente pensa. E nós temos que ceder sempre. Né? O ser humano, ele precisa ceder. Não. Eu gosto de comer só macarrão, então eu vou comer macarrão 30 dias, né, do mês. E a pessoa que convive comigo, meu amigo, meu namorado, minha esposa, minha namorada, vão ter que comer 30 dias no mês o macarrão comigo. Ninguém vai aguentar, porque quem ama o tal do macarrão é você. A outra pessoa não é obrigada a gostar disso, né? Então a gente consegue intercalar as coisas fazendo o quê? Cedendo. Tem um filme um pouquinho antigo que chama Alguém Tem que Ceder. É muito interessante. É a história já de um casal com uma certa idade, eles não são jovenzinhos, né? E que eles começam a perceber que para que aquele relacionamento dê certo, ambas as partes precisam ceder um pouco. Porque não dá para ser só do modelo A, nem só do modelo B. Senão a coisa não vai engrenar, né? O egoísmo é inimigo severo do ser. Responde por graves problemas que infelicitam o indivíduo e a sociedade como um todo.
ele é gerador de conflitos, de guerras lamentáveis e também é estimulador das intrigas, do ódio, da destruição de obras dignificantes que engrandecem a sociedade. Então, gente, o egoísmo é um grande mal, né? É um grande vilão. Quem não cede é egoísta, né? As pessoas que não conseguem enxergar que nós precisamos conviver em sociedade, que essa sociedade começa dentro da própria casa, né? Então, todo mundo tem que ter o seu espaço dentro de casa, tudo bem, mas nós precisamos conviver em harmonia. Não dá para falar assim, ó, esse metro quadrado aqui é meu, ninguém tasca, ninguém entra, né? Colocar uma plaquinha no quarto, proibido entrar, é meu domínio, meu quarto, ninguém limpa, ninguém arruma, ah, tá, e nem você. Então fica aquela bagunça toda e a energia rodando ali dentro, de que jeito, né? Então nós precisamos saber que o egoísmo, ele alavanca um monte de outras coisas que não são boas. Então vamos começar a trabalhar isso dentro da gente. E não adianta ficar apontando para o outro, porque cada vez que eu aponto o dedo para alguém, eu tenho 3 apontados para mim. Então, às vezes, o erro, o defeito está em mim, não está no próximo. Né? Eu quero mudar o mundo, então eu quero mudar as pessoas. Tá? E você vai se mudar quando? Quem aqui que é perfeito? Ninguém. Então, nós precisamos aprimorar as nossas atitudes, as nossas ações o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. E graças a Deus que a gente consegue. Se nós olharmos a nossa vida há 10 anos, há 15 anos, né? Vejam as atitudes que nós tínhamos lá atrás e que hoje, diante de um mesmo problema, uma mesma situação, a atitude muda. Por quê? Porque nós temos maturidade, o nosso conhecimento vai se modificando. As pessoas dizem o seguinte, né, que adorariam ter 18 anos com a cabeça de 40. Ah, ninguém quer mais nada, né? Por que será, né, gente? A experiência de 40 anos num corpinho de 18. Ah, beleza, ninguém ia querer envelhecer mais, não é verdade? Então, a própria experiência faz com que a gente mude o jeito de pensar, o jeito de agir. E sempre é tempo para mudar. E um exercício para a gente fazer todos os dias é quando a gente estiver preparado para deitar, para dormir, né, for fazer as nossas preces de agradecimento por aquele dia, pedir para que o nosso espírito, a hora que nosso corpo físico estiver descansando, possa caminhar por lugares bons, né, fazer alguma coisa, ajudar em alguma obra. Então, nesse momento, a gente pode colocar no pratinho lá na balança, né, no equilíbrio, para ver aquilo que nós fizemos de bom durante o dia e aquilo que nós fizemos de mal durante o dia. O dia que o nosso prato da bondade, das coisas boas, se destacar em relação àquele das coisas não boas, né, não tão legais assim, aí nós já estamos no caminho certo, tá? Estaremos assim livres, quites, né, quando o prato da maldade, né, das coisinhas não tão boas, tiver zerado, mas aí a gente ainda tem um pedacinho longo para conseguir atingir isso. Vigias as nascentes do coração, conforme recomendou o mestre Nazareno, evitando males, né, ceifando esperanças e desorganizando aspirações de beleza e de enobrecimento. Se algum amigo deixou-te no caminho, não o lamentes. Ele não soube compreender os teus sentimentos. Não foram os estranhos que abandonaram Jesus, foram, gente? Foram os partícipes, né? Aqueles que tinham a afeição dele, os companheiros de caminhada, os que eles pensaram antes neles mesmos, porque eram espíritos frágeis, e não conseguiram ver um pouco além. Eles conseguiram, assim, se fortalecer somente depois. Então, são coisas que podem acontecer com todos nós. Se aconteceu com quem seguia Jesus, vocês já pararam para pensar que energia que essas pessoas conseguiam do convívio físico com ele? Eu fico imaginando como que seria isso, gente. Devia ser a coisa mais linda do mundo, né? Porque imagine a energia positiva desse mestre tão amado, enquanto estava assim numa roupagem humana, né, de pessoa, meu Deus. Que coisa mais maravilhosa. Quando a gente chega perto de alguém que tem uma aura boa, de um espírito que já está mais evoluído do que a gente, não é muito gostoso? Você não sente um bem-estar danado próximo daquela pessoa? Imagine próximo a ele. E mesmo assim, todos passaram por tudo aquilo que precisava,
né, para que esse exemplo, tudo aquilo que aconteceu naquela época, ficasse até os dias de hoje. E as coisas já melhoraram? Já, mas nós temos muito ainda a fazer. Não estamos livres, né, dos erros, das mazelas. Estamos caminhando para um progresso, mas ainda não progredimos, não estamos na reta de chegada, não. Estima os teus amigos, mas não dependas deles. E luta contra o egoísmo, utilizando dos recursos sublimes da oração, da amizade, da solidariedade, enriquecendo-te de paz e de caridade. Então, gente, quem consegue lutar contra o egoísmo vai conseguir ser mais caridoso, vai conseguir transmitir um bem-estar e uma paz danada nos lugares onde estiver, vai conseguir atrair pessoas verdadeiras para perto de si. Então, nós temos, assim, várias coisas para modificar na nossa vida. Mas eu sou, então, a pior pessoa do mundo? Claro que não. Todos nós temos os nossos talentos, temos as nossas mazelas? Claro que temos, mas nós temos muitas coisas boas. Muitas. Então, nós temos que enaltecer aquilo que nós temos de bom e tentar modificar aquilo que nós temos que ainda não é tão bom. Então, essa é a nossa missão maior. Então, qual que é o meu maior defeito? É a impaciência, a intolerância? Então, eu tenho que treinar dia a dia a impaciência e a intolerância. Eu ainda sou muito egoísta, eu sou aquele que olho só para o meu próprio umbigo. Tenho síndrome de Narciso, né? Só eu e mais ninguém. Então, gente, vamos parar para pensar e começar a olhar para quem está ao nosso redor. Será que eu não posso fazer algo pelo meu companheiro, pelo meu irmão, pelo meu colega de trabalho? Não posso ajudar em alguma coisa? E lembra que eu falei, o auxílio não é só o auxílio material. O auxílio material é bem-vindo sempre. Mas o auxílio do tempo, né? Tempo, ninguém vende tempo, vende em espécie. Não, mas a gente costuma brincar que tempo é dinheiro. Porque enquanto você está fazendo alguma coisa para alguém, você está deixando de fazer outra. Muitas vezes deixando o seu trabalho de lado. Então, é por isso que tem essa associação com o tempo ser dinheiro, né? Mas o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Se eu consigo disponibilizar tempo para auxiliar alguém, feliz de mim, que estou conseguindo, estou no caminho certo. Tá? Procurem analisar essas coisas e num próximo encontro a gente conversa, pra vocês falarem para mim o que mudou, tá bom? Então, gente, olha, por hoje era isso. Espero que eu tenha atingido as expectativas e agora vocês podem fazer perguntas à vontade, tá? Bom, então abrimos o espaço para as perguntas, colocações e a participação de vocês. Justamente, alguma dúvida que tem, ajuda a Renata a buscar, né, outras informações que ela possui da sua experiência, do tema estudado, né, e a própria espiritualidade intuindo, né, aquela pergunta para que alguém que está no ambiente possa também colher, né, dessas informações. Então o espaço é de vocês, fiquem à vontade para perguntar dentro do tema. Ok? Um de cada vez, né? Senha. Dá uma senha para cada um. Nas quartas-feiras eu falo, gente, um de cada vez, vamos distribuir senha. Ninguém quer falar hoje. Eu vou dar um gancho, né? O egoísmo, ele é uma situação, um estado nosso que está ligado à nossa evolução. A evolução é aquela que vem desde o começo, ou seja, quando passamos pelos reinos, né, da natureza. E depois quando nós entramos no reino humano, lá, vamos lembrar do tempo das cavernas, né, que lutávamos, né, contra o frio, a fome, o fogo, aos predadores, né? Então, ficou enraizado em nós de uma forma natural esse estado que pensamos e nos protegemos por demasia, né? Em consequência disso, conforme a espécie vai ganhando em inteligência e moral, ela vai deixando de lado o egoísmo e vai ganhando em humildade, simplicidade e vai enobrecendo os seus sentimentos, as suas emoções, né? Então, trazendo para os dias atuais, vamos imaginar as nossas diversas atitudes e quantas delas ainda pensamos somente em nós. Ou seja, que lucro teremos daquilo que fazemos. Quando nós pensamos no lucro só para nós, com certeza é uma atitude egoísta. Seja material, seja afetiva, não importa. Aí é que é preciso parar e pensar. Podemos ganhar muito? Sim, podemos ganhar muito. Mas, como foi colocado, o tempo, né? O tempo, ele distribui
né, e contempla as nossas ações. As ações do egoísta podem beneficiá-lo naquele momento, mas os retornos dessas ações é que serão talvez mais complicadas, né? Então, pessoal, para vocês, perguntem. Não sejam egoístas, perguntem. Não guardem para vocês tudo aquilo que vocês têm aí. E aproveita para desinibir, né? O Vladimir vai falar. Parabéns, Renato, pela querido, exposição. obrigada. E é o seguinte, né, não é nem pergunta, é uma colocação. Mesmo quem convive com pessoas egoístas, né, ela não pode retribuir com o egoísmo, ela tem que lembrar isso, ela tem que fazer a sua parte, isso. Entendeu? E aquilo que você falou, se não conseguir modificar, não é uma luta perdida, não, é uma semente que foi plantada ali, né? Exatamente. Naquele lar, naquelas pessoas, porque às vezes a gente tem pessoas muito difíceis, né, que a gente convive, né? Como você mesmo diz, às vezes filhos principalmente. Hoje está muito em moda, né? O quarto é meu, né? Então eles se trancam. Meu domínio, eles falam. Né? Aí eles têm o computador lá, o laptop deles, né? O notebook, aí ali é tudo deles. Então eles acham que podem fazer a zorra que quer, né? E aí tem o problema da energia, né? Que a gente tem que lembrar. E aí tentar conversar. Agora, se você não conseguir, não tem o que fazer. Não vai tentar espancar, entrar no clima deles, que aí também você vai se tornar um egoísta, né? Então realmente é bastante orientação. E outra coisa importante, né, nesses casos é o evangelho no lar. Lembrar de fazer o evangelho. Para quem sabe a energia realmente cabe se limpando lá dentro e o próprio quarto que está mal energizado fique limpo. Exatamente. E o Vladimir me fez lembrar uma coisa quando ele fala assim, se você convive, né, com as pessoas que são egoístas e você tem feito de tudo e não consegue mudar, tá? Gente, lembre que assim, é uma semente. Aquilo ficou plantado. Eu ouvi uma vez um psicólogo numa emissora de televisão falando a respeito das crianças, né? Ele falando assim, para uma mãe que estava muito aflita com relação à atitude do filho, que já estava começando a entrar na adolescência e ela estava muito preocupada. Aí ele disse para ela, e ela relatou o fato, tal, de como se deu a infância, ele falou para ela, a senhora pode ficar tranquila, porque o alicerce a senhora deu. Então, aquilo ali está enraizado. Se vai passar por um problema difícil, uma insegurança, porque tem hora que a meninada se rebela, né? Então é esse momento que fala, não, é meu domínio, meu quarto, não vou arrumar essa bagunça, é minha bagunça. Então eles gostam de reivindicar as coisas de uma maneira não tão saudável, né? Não tão salutar. Mas o que vale lembrar é aquilo que nós fizemos antes. Então, por isso que o papel dos pais ou dos educadores, né, de quem está criando uma criança, que hoje não são só os pais, às vezes os avós, os tios, uma madrinha, seja lá quem for, que está, a criança está sob os cuidados dessa pessoa, tem que lembrar isso. Eu não posso conceder tudo, gente, eles precisam de limites. Eles estão aqui para aprender limites, né? Principalmente os espíritos mais evoluídos. Então, esses sim precisam de mais limites ainda. Aqueles que você olha dentro dos olhos, a criança tem 1 ano e meio, 2, e que você olha dentro dos olhos dela e que você sente medo, né, receio daquilo que está voltando para você, se você não for mais firme, não vai ter como. Com 6 anos ela manda na casa, 5 até. Então, nós temos que impor limite em tudo. Agora, quando o Vladimir falou também a respeito das atitudes egoístas das outras pessoas, nós não podemos jogar a toalha, nós não devemos desistir. E as nossas ações, às vezes, vão servir de espelho, de exemplo, para aquela pessoa que está tão resistente que uma hora ela vai ceder, ela vai acabar mudando. Então, não tem o ditado que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? E fura mesmo. Se a gente pegar aí uma cachoeira e observar o curso da água, a pedra vai se moldando, gente. Então não tem como. Vamos ter força aí, determinação e fazer a nossa parte, né? Obrigada, Vladimir. Então, e a gente vai querer ser imediatista, querer que mude da noite para o dia. Pô, em 20 anos eu quero que a pessoa mude. Imagina, nunca, né? Ah lá, tem mais uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. E como que a gente pode proceder se uma atitude egoísta de um adulto, tá, está prejudicando você? Então, aí, você viu que o texto disse assim, olha, primeira coisa, está prejudicando você, você não pode deixar que isso aconteça, tá? Primeiro passo. Então, essa aceitação
vai gerar uma certa anulação. Você não pode se anular. Então, não dá para aceitar essa atitude. Se deu para conversar, deu para chegar num consenso, bem. Não deu, as coisas precisam ser mudadas. Mesmo que seja uma atitude drástica, que você acha que vai te causar um sofrimento futuro, mas é melhor, às vezes, cortar o mal pela raiz do que deixar a coisa tomar proporções que depois você não vai ter como minorar, minimizar aquela atitude da pessoa nunca. Então, você vai acabar se prejudicando. Então, a Joana de Ângeles deixa bem claro que a gente não pode deixar que o outro nos sufoque, sejam egoístas ao ponto de fazer que a nossa vida se aniquile para você viver em função da vida do outro. Não pode ser assim. A gente precisa... Por isso que eu dou exemplos assim, gente, muito de dia a dia, né, de vivência. Então, é a história do macarrão lá. Ah, se a pessoa gosta de comer só macarrão, você vai ter que comer macarrão 30 dias do mês só porque ela gosta? Não, então, olha, hoje eu fiz... Mas não 30 dias, seu Lourenço. Não 30 dias seguidos. Eu sei que tem um monte de receita diferente. Aí já melhora. Ó, que legal. Se for um dia sim, um dia não, já viraram 15 dias e não 30. Aí já dá para conversar, tá vendo? Aí sim, aí beleza. Deu para esclarecer? Exatamente. Você saber... Não, agora chega. É isso aí. Tá? É assim, é o seu posicionamento. Você precisa aprender a se posicionar. Para mim, desse jeito não tá bom. Às vezes, a gente não consegue falar. Tá? Então, você mude as suas atitudes, porque a pessoa vai entender. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Às vezes, para um que é mais entendedor ainda, o silêncio basta. A atitude que a gente começa a modificar, então, você ficar silente. Então, eu sou muito falante, tá? De repente você está silente, não fala nada, não quer diálogo, alguma coisa está errada. Então, a outra pessoa, às vezes, vai começar a perceber que algo não está bem. Aí, se chegar para conversar com você e você quiser falar, bem. Senão, você pode ir dando, assim, demonstrações, né? Demonstrando, através de atitudes, de gestos, que você não está feliz com aquela história. Tá bom? Espero poder ter ajudado, tá? Exato. É isso aí. Pois não, seu Lourenço. É o seguinte, observando bem, a gente não deve julgar, né? Em primeiro lugar, o egoísta, o seguinte, o egoísmo, às vezes ele não se confunde com os direitos da pessoa. Eu estou julgando uma coisa que não é. Não confunde um pouco? Sim, por isso que eu falei do apontar. Exatamente. Quando a gente está julgando, está apontando, não temos 3 dedos voltados para nós. Então, nós temos que ver o outro lado também. Por isso que o diálogo, a conversa, é muito importante nesses casos. Chegar e falar assim, ó, você está tendo atitude assim, 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 eu não estou de acordo, não estou gostando. Nós não podemos mudar? Né? É a história do macarrão, né, seu Lourenço? Um dia sim, um dia não, ó, conversou, já melhorou. No montante não são 15 dias de macarrão e 15 dias de outra coisa. É isso aí, olha lá. Muito bom. Mais alguém? Eu quero vir sempre de sábado aqui. O pessoal, né, se empolgou, falou, bacana. Bom, de princípio, o egoísmo ele não deixa de ser um ato falho de falta de caráter da pessoa. Muito grave. Mesmo que nós buscamos os pares que combinem conosco, corre-se esse risco. Principalmente nas amizades fora do seu laços familiares. Né? Então, eu digo sempre que a difícil arte de viver é você manter o equilíbrio material e espiritual. Para não incorrer nessa abordagem das suas palestras, de outros aqui, que eu verei, sobre vulnerável. Na quarta-feira eu falei da vulnerabilidade. Eu gostaria que você me lembrasse, por favor, eu esqueci de quinta-feira, qual foi o tema. Hoje foi egoísmo. Na quinta você falou sobre... Pontos vulneráveis. Pontos vulneráveis. Então, pontos vulneráveis. Porque... E o egoísmo é um ponto vulnerável. É um ponto grave. É o que eu falo, né? Basta ser ser humano para ter erros. Exatamente. O único perfeito é Jesus. É Deus. Exato. Todos nós corremos a erros. Então, nós temos sempre que procurar diariamente evitar o menos possível errar.
Mas você vê, Jesus, com a sua perfeição, ele deixou para nós a receita do bolo, né? Sim. Nós é que não seguimos, pulamos os ingredientes, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem a receita para tudo? Então, nós é que pulamos algumas páginas, né? Ou, ai, não vou lembrar. Não estou lembrando daquela passagem, eu não consigo lembrar. Se faz de desmemoriado, e aí erra um pouquinho, ou se não erra bastante, né? Eu falo assim, gente, a questão da nossa evolução, o que me aflige realmente, falando assim, do fundo do coração para vocês, o que me deixa bastante aflita, é você conviver com uma pessoa que às vezes você ama demais da conta, né? Porque no círculo familiar nós amamos as pessoas incondicionalmente. Quer seja filho, esposo, esposa, né? A mãe, o pai, um irmão. E aí você vê que aquela pessoa está afundando, ela está errando, sabendo que ela tem condições de parar com aquele erro ou de minimizar aquele erro, e ela insiste. Então nós também não podemos ficar com essa aflição que eu estou falando, que eu particularmente sinto, por conta de várias pessoas, porque a gente acaba entrando naquele padrão, né? Você vai acabar vibrando naquela mesma sintonia, você, ao invés de ajudar, você não vai conseguir ajudar, você acaba se atrapalhando. Então, assim, eu acho que a melhor coisa para fazer é o exemplo. Então, se eu tenho exemplos bons para dar, que ótimo. Agora, se eu não tenho, se não são boas coisas, boas atitudes, eu vou querer passar para os outros como exemplo? Não, né? Tem mais uma aí, mais alguém? Da internet? Não? Eu pergunto o seguinte, o que dizer daquelas pessoas que querem que as coisas aconteçam para dizer que elas tinham razão? Ah, essa é muito boa, né? Então, por exemplo, olha, aquele que só ele quer ter razão, né? Fica torcendo para que alguma coisa dê errado, vamos dizer assim, porque ele estava avisando, né? Eu estava te avisando, não te falei? Gente, essa fala não é a fala de quem está julgando? Óbvio que é. Porque você fez um pré-julgamento antes. Só que eu acho assim, nesse contexto, dentro desse contexto, entra uma coisa que mãe faz muito. Porque a mãe alerta, a mãe não julga. A mãe faz alerta para os filhos. E quando eles dão com a cara na parede, né, e voltam, aí a mãe fala, eu te avisei, eu não te falei? Aí entra num outro contexto. Então você fez um comentário porque você falou amorosamente. Você estava fazendo aquilo por amor, né? Então você estava querendo evitar que a pessoa passasse por uma situação constrangedora. Só que tem um texto que eu não lembro de quem é, que diz o seguinte, que o verdadeiro amigo é aquele que mostra os espinhos do caminho, mas que não impede a pessoa de continuar. Então, quando você mostra aquilo, você está mostrando, olha, esse caminho que você está trilhando tem isso de errado, isso de bom, isso de errado, isso de bom. Então você está mostrando e dando livre-arbítrio para a pessoa seguir ou não. Agora, quando ela volta, que deu com a cara na parede, né, com a cara no muro, volta lá toda xoxa, aí você falar assim, ai, não te avisei, você perdeu a razão, né? Porque você disse o que poderia acontecer ou não. Mas não cabe a nós fazermos esse tipo de julgamento também, né? Agora, que existem pessoas que vivem em função disso, certeza, né? De querer enaltecer essa questão de falar, mas tá vendo? Porque aí se coloca numa posição de melhor. Eu sou melhor. Eu te falei que isso não ia dar certo. Eu não te avisei. Então, aí não passa a ser uma cobrança, né? É diferente daquele que gosta e que fala assim, olha, cuidado com isso, eu acho que não vai dar muito certo, né? Então, aí é a questão volto no exemplo da mãe. Por que os filhos falam que mãe pega no pé? Porque a mãe, gente, a função nossa, nós vivemos alertando, né? Porque, em primeiro lugar, temos a experiência. Em segundo lugar, temos a intuição de mãe, que o pai já quase não tem. Tem pai que tem, mas tem uns que não. Então, a mãe tem mais intuição. E, além do que, nós temos um amor exagerado. Então, nós não queremos que nada aconteça de errado com a nossa prole. Isso é óbvio, né? Então, é por isso que tudo que mãe fala, os filhos falam assim, é praga de mãe. Como que alguém que ama pode jogar praga, gente? Impossível. A frase não é boa, não, né? Então, falei isso aqui. Falei, não sei se foi na quarta ou na quinta. Falei, gente, quando a mãe falar pra vocês, levem o guarda-chuva porque vai chover, você pode abrir a janela, tá aquele sol lindo, um dia maravilhoso, não tem uma nuvem no céu. De repente, fecha tudo e cai um pé d'água e você volta pra casa encharcado e ainda fala, mas a minha mãe tem uma boca, hein? É assim, tem jeito. Tem uma colocação da
Maria Leia Muniz. Ela diz assim: primeiramente, boa tarde, adorei a palestra. Como sempre, ótimos temas. Realmente o que a Renata falou, até a felicidade das pessoas são olhadas de maneira diferente. Busca do que querer o que não é seu. Porque o ser humano é muito complicado e é bom o amor estar acima de tudo na nossa vida. A gentileza gera sempre a gentileza. Cada um de nós temos um pouco do egoísmo. Obrigada, beijos para todos. Maria Leia, né? Maria Leia. Obrigada, Maria Leia. É verdade, o amor, gente, é o prepulsor de tudo, né? Então, quem tem amor consegue ver as coisas de outra forma, de outra maneira, né? Então, é um exercício muito bom também a gente conseguir fazer com que o nosso amor pelo próximo ele esteja sempre se renovando, né? E isso a gente só consegue fazer quando você enxerga no próximo as qualidades que ele tem, não só os defeitos. Então, quando ele tiver um defeito, não chegar apontando, criticando, julgando. Chega e fala assim, ó, você não está agindo legal, você não quer mudar o jeito, né? Por exemplo, você pode dar uma bronca em alguém, quem tem adolescente aqui, gente, olha, aprenda. O adolescente não adianta você bater de frente com ele. Você vai dar com a cara na porta, não vai resolver nada. Você tem que se mostrar amigo dele, mas aquele amigo até a página 2, né? Porque o doutor Isamitiba fala que o pai que é amigo de filho, busca ele na delegacia. Não é assim, nós temos que, por exemplo, saber como tratá-los. Em primeiro lugar, o adolescente, como ele é um rebelde sem causa, ele quer respeito. Ele quer ser respeitado. Por quê? Porque tudo na vida gira em torno dele. Então, ele leva a fama de tudo. Quer seja boa ou má, mas ele que está levando. Então, se você fala com jeito, você consegue as coisas. Se você não falar com jeito, não consegue. E vou dizer para vocês, como experiência, eu trabalho com jovens. Alguns professores fazem colocações para eles de uma tal maneira que você vê a revolta no olhar deles quando eles vêm falar para você. Fala, professora, a senhora não acredita o que falaram. Então, gente, eles não são idiotas. Eles são seres como outros qualquer. Eles têm o discernimento deles. Às vezes falta exemplo. Falta maturidade, é claro que falta, eles não estão prontos ainda, eles estão sendo moldados. Então, se eu chegar e falar com jeito, eu vou conseguir colher flores de um lugar que só tem pedra. Eu vou ver que um menino, que às vezes dava um trabalho danado, eu consigo ver lá no fundo do coração dele coisas boas. Então, eu tenho que enaltecer o bom, né? Na escola, antigamente, a gente via, as professoras preparavam, gente, as orelhas de burro para deixar na parede, para colocar o aluno que era o burro da sala ali. Graças a Deus que isso não acontece mais. Como é que eu vou taxar alguém? Quem sou eu para taxar alguém de burro? As pessoas têm habilidades, né? Então, um tem dificuldade para exatas, então é péssimo em matemática, mas você pede para o menino escrever um texto, ele é brilhante na redação. E aí, quem sou eu para dizer que ele é burro em matemática? E colocar a orelha de burro? Não pode. Quantos e quantos abandonaram os bancos da escola por conta disso, por esses estereótipos, né, que foram colocados e as pessoas abandonaram o estudo? Então, o adolescente é a mesma coisa. Enquanto a gente for assim, na contramão, nós não vamos conseguir nada deles. Eles vão ser sempre os rebeldes sem causa, vão querer sempre causar alguma coisa, atingir os pais de alguma maneira. Tá? Então fica a deixa aí para vocês. Obrigado, Renato, pela palestra. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Volte mais vezes. Obrigada. Bom, o nosso tempo também já está esgotando. Como sempre, a palestra ela tem por objetivo pôr a gente em convulsão, né? Ou seja, pensar bastante nas nossas atitudes, o que está certo em nós, o que está errado. E quando se fala de egoísmo não é diferente, porque o egoísmo ainda realmente é a chaga da humanidade. Tudo que vemos aí de tragédias, a responsabilidade está no egoísmo. Ou seja, aquele que cultiva ou cultua o egoísmo ainda é o responsável por essas tragédias. Mas como tudo no universo progride, esses que são egoístas hoje serão aqueles altruístas de amanhã, né?
E aproveitando a semana que nós tivemos aí a escolha do novo Papa, nós tivemos uma demonstração muito assim brilhante, né, da humildade do Papa que foi escolhido. Porque ele não se intitulou o melhor, ele apenas se colocou como um igual e elogiou os seus amigos que deram a ele realmente essa oportunidade de, através de um poder maior representando a igreja, falar na pobreza. Mas quando se falou na pobreza, não se falou da pobreza da falta de pão, mas sim olhar para os pobres de espírito, como disse Jesus, né? Ou seja, vamos buscar e trabalhar os pobres de espírito, porque esses herdarão o reino de Deus. São aqueles homens, são aquelas mulheres que ainda estão presos no seu egoísmo, estão presos na sua inferioridade, mas serão espíritos brilhantes. Porque o tempo quer que assim seja, Deus quer que assim seja, porque são todos filhos de Deus, assim como os bons espíritos ou os homens mais evoluídos. Dessa forma, vamos assim acalmar os nossos corações, os nossos sentimentos, de uma forma também solidária, altruísta, vibrar, mas nas nossas vibrações vamos direcioná-las àqueles irmãos, aquelas irmãs, que por alguma razão pensam, agem e são diferentes de nós. Graças a Deus que assim são, porque a gente tem como espelho, tem como parâmetro para nós mesmos melhorarmos, né? Então, confiantes em Deus, confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de paz, amor e reconforto e direcionamos a todos os irmãos mais carentes e mais necessitados. Vibramos pela paz no mundo, pela paz no Brasil. Vibramos para os desesperados e suicidas, para que seus irmãos encontrem a serenidade, encontrem a confiança em Deus e permitam-se serem ajudados. Vibramos para que haja a confraternização religiosa, a expansão do Evangelho de Jesus como norma de conduta em todos os lugares no planeta e em todos os lugares no universo. Vamos vibrar intensamente para todos os trabalhadores do bem, para fortalecê-los ainda mais no bem e ajudar aqueles irmãos que ainda perambulam pelas veredas do mal. Agora, por alguns momentos, vamos pensar naqueles parentes, naqueles amigos, naquelas pessoas que são difíceis, ou que estão passando pela prova da falta de saúde, do desemprego, da falta de oportunidades. Vamos vibrar amor, paz, reconforto, envolvê-las em luz, envolvê-las em paz, envolvê-las em saúde. Eu rogando a Deus, nosso Pai, que envolva-as mais uma vez, para que fortalecidas no seu amor possam assim escolher o caminho que lhe compete. Vamos vibrar também e envolver esse ambiente e saturá-lo de paz, de amor, de compreensão, para que os amigos espirituais possam assim trabalhar em nós os pontos ainda vulneráveis e despertar em nós o altruísmo e afastar de nós, junto com a nossa vontade, o egoísmo. Que a bondade do Criador se faça presente e que todos nós aqui presentes possamos assim trilhar o caminho do bem através do trabalho, mesmo que seja árduo. Graças a Deus, Senhor, que assim seja e que o seu amor estenda a todas as criaturas. Paz a todos. E assim vamos aguardar em silêncio, né, os passes. Primeiramente é colocado os passes magnéticos, cada um tem o papelzinho ou a boleta, né? E no passe magnético, aquele que tem a vibração à distância, ou o passe à distância, por favor, levante a mão quando for solicitado, né? No passe espiritual, vamos aguardar para receber de uma forma receptiva. Vamos abrir o coração para receber realmente o passe, que é a doação do plano maior. Paz a todos.